Bom dia, bem-vindos aqui ao canal. Hoje é segunda-feira, dia 3 de junho de 2024. Eu quero aqui abordar um assunto muito interessante, um assunto que ocupa muitos analistas políticos no mundo inteiro, que é o descolamento entre as chamadas, eu ponho entre aspas, as falsas elites que governam ou que são dirigentes de alguma maneira das sociedades e as pessoas comuns. Mas antes de eu entrar nesse tema, eu vou lhes pedir que quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, por favor. Indiquem esse vídeo para amigos, conhecidos, familiares, compartilhem em grupos do WhatsApp, de Telegram, enfim, nas redes sociais. E quem quiser contribuir para o trabalho que aqui é feito, o Pix está na descrição desse vídeo lá no YouTube. Bem, então vamos ao tema que nos traz aqui. O tema é simples, o tema é direto e me parece que é um tema muito vivo nos dias que correm. Nós vemos esse abismo entre as pessoas que dirigem as sociedades, que pretendem governar as sociedades, que pretendem impor às sociedades agendas completamente avessas ao sentir da sociedade e a pessoa comum. Nós vemos, por exemplo, aqui no Brasil, estamos vendo a questão da Suprema Corte. A Suprema Corte, houve agora uma pesquisa, só 14% da população aprova o que a Suprema Corte vem fazendo, mas não é apenas as injustiças, são as tentativas de impor agendas ideológicas. Tivemos agora, há dias, nos Estados Unidos, um pseudo-julgamento do ex-presidente Trump, candidato à presidência, e que parecia que iria arrasar no público a sua imagem. Entretanto, a reação saudável da opinião pública foi não aceitar aquele absurdo e reforçar o seu apoio ao ex-presidente Trump. Nós tivemos aqui há meses uma questão parecida na Holanda com os agricultores. Eram agendas ditas ambientais, não é? Eu ponho também entre mil aspas, ditas ambientais, que impediam aqueles homens e mulheres que têm as suas terras para cuidar, lhes impediam quase de plantar. E isso gerou uma revolta, gerou a criação de um partido dos agricultores, gerou a derrubada do governo. Então há esse abismo entre uma coisa e outra. E um outro tema que me parece interessante é o seguinte: agendas que nada têm a ver umas com as outras começam a se conectar, o que faz supor ou faz suspeitar sobre a origem dessas agendas e a veracidade dessas agendas. Nós vamos ver aqui um exemplo concreto. E, por fim, eu gostaria de, nestes poucos minutos, tratar também de uma grande falsidade que se espalha por aí, que é que nós temos hoje uma agenda woke que se opõe aos herdeiros do comunismo. Ora, nós vamos ver que é exatamente o contrário. A agenda woke nada mais é que uma realização da revolução cultural, por exemplo, dos maoístas, ou da revolução de ideias e de transformações da sociedade que o comunismo sempre propôs. Bem, eu vou tratar de um tema que talvez não seja muito familiar às pessoas aqui no Brasil, que é a questão da Eurovisão, do concurso de canções da Eurovisão. Uma coisa muito que já chegou a ser mais ou menos tradicional na Europa e que hoje se transformou exatamente numa máquina de difundir essas agendas pseudoculturais. Mas aqui nós vamos trazer uma análise feita por um historiador português que também é doutorado em ciência política em Oxford e que nada mais é do que uma análise do último concurso da Eurovisão, mas de um ponto de vista um pouco diferente do próprio concurso. Ele vai só analisar um ponto
desse concurso. Eu também não vou aqui entrar na análise do concurso em si, mas a Eurovisão é uma espécie de cadeia de todas as televisões europeias e eles fazem todos os anos concursos nacionais que levam depois candidatos para um concurso de todos os países, não é? E então esse é o concurso final da Eurovisão. Nesse concurso temos um júri oficial e temos um júri popular, ou seja, as pessoas telefonam e podem dar o seu voto. Bem, o historiador que eu vou citar escreve no Jornal Público em Portugal, chama-se Rui Ramos, e ele escreve um artigo chamado As Lições, intitulado As Lições da Eurovisão, e é uma coisa rápida, são poucos parágrafos, e nós vamos ver o seguinte, um exemplo concreto de como há uma ruptura entre o mundo da cultura, o mundo oficial da cultura, entre o mundo da política, entre o mundo da justiça, entre o mundo, enfim, entre esses mundos oficiais e a pessoa comum. Diz assim o artigo: foi um dos pequenos fatos mais significativos dos últimos tempos e teve a ver com uma cantiga, uma canção, né? No Festival da Eurovisão, a concorrente de Israel obteve uma das mais baixas pontuações dos júris oficiais, mas a segunda mais alta votação do público. Já se vê que isso exatamente tem a ver com a questão da guerra em Israel, do ataque do Hamas e dos palestinos, etc. Agora ele vai dizer o que é que isso quer dizer. Como em tantas votações dos últimos anos, vemos mais uma vez o abismo que atualmente distancia os protagonistas da vida pública daqueles a quem poderemos chamar as pessoas comuns. É possível ter diversas opiniões sobre a guerra entre Israel e o Irã em Gaza. Os próprios israelitas as têm. Mas como muita gente já percebeu, não é isso que está em causa na campanha contra Israel. Ao exigir um cessar-fogo imediato e sem condições, nem sequer a libertação dos reféns israelitas, ainda ontem ou anteontem o Brasil votou contra uma decisão internacional que falava dessa libertação. A campanha exige uma vitória do Irã e de seu braço em Gaza a seita terrorista Hamas. Na prática é isso. O que se quer propor é que haja uma vitória do Irã sobre Israel com o seu braço armado, que é o Hamas, em certo sentido. São os ativistas de extrema esquerda que definem os temas e os métodos da luta. Nada por isso é aqui novo. A campanha contra Israel recicla apenas o antissemitismo soviético, que encarava todos os judeus como sionistas e Israel como um agente do imperialismo americano. Essa foi a história que foi gerada pela propaganda. Houve quem estranhasse ver os ativistas do clima e das reparações coloniais passarem a ativistas contra Israel, a começar pela inevitável Greta. Aqui nós temos o que tem a ver a agenda dita ambiental com a questão de Israel e do Hamas. Por que a menina Greta foi participar das manifestações anti-Israel? Para esses ativistas, os assuntos são irrelevantes em si. Os assuntos não interessam. E por isso são substituíveis uns pelos outros. O que interessa é o pretexto. Então a pessoa que está agora ouvindo esse vídeo, preste bem atenção. Não é o problema do clima, não é o problema de Israel, é um pretexto. O objetivo não é dar um Estado aos árabes da Palestina, nem diminuir o consumo de petróleo ou devolver peças de museus. É atacar o Ocidente capitalista e liberal, dê por onde der. Bom, agora vem a questão do wokeismo, a cultura woke. O wokeismo propõe-se, nos salões burgueses, simplesmente como uma nova boa educação, ou até como uma espécie de terapia para os ricos e instruídos purgarem o pecado dos seus privilégios. Mas esta receita de boa consciência vai servindo sobretudo
para viabilizar a manipulação esquerdista das instituições e das empresas. São as instituições e as empresas que apresentam esta boa educação, nova boa educação. O ativismo esquerdista conseguiu, através do movimento woke, impor os seus critérios às autoridades e às celebridades do Ocidente. Essa é uma das lições da Eurovisão. A outra lição é esta: fora desses círculos de covardia e oportunismo, a história é bem diferente. A gente anónima, usando os mecanismos democráticos, provou que nem todos se deixam intimidar pelo bullying da extrema-esquerda. Portanto, viva a democracia e bem-haja o povo. Não é o que eles falam tanto? Aí está. Meus caros, despeço-me aqui e mais uma vez lembro que quem queira ajudar no trabalho que é feito nesse canal pode fazê-lo pelo Pix que está na descrição do vídeo.